Pronto, agora eu tô mais calmo, tô na Itália já e eu vou agora passar para vocês a minha experiência agora nessa próxima etapa que eu passei, que foi chegar na Itália, né? Já consegui meu visto, já estou aqui na Itália, como eu já informei, obviamente. E aí o que acontece? Minha chegada em Leite, eu vim direto para Itália, certo? Então meu passaporte teve o carimbo de um oficial na Itália com carimbo da Itália. Itália é a data que eu cheguei. Eu fiquei sabendo que se eu tivesse vindo por um outro país, como Portugal, por exemplo, eu precisaria depois me apresentar dizendo que eu estava na Itália. Mas é bom confirmar isso. Eu não tenho certeza dessa informação, tá certo? Mas como eu já cheguei para a Itália, então não precisei de nenhuma dor de cabeça, vamos dizer assim, nesse sentido. Eu cheguei por Roma e de Roma eu peguei um avião para Brindisi. Chegando em Brindisi, assim que eu cheguei, eu peguei um ônibus que vai para Leite. Mais ou menos 40 minutos. E foi 8 euros, 2022. Foram 8 euros que eu paguei com o motorista, os 8 euros lá. O que eu percebi, né, assim que eu cheguei, foi que eu fui tirar dúvidas com o oficial lá, inclusive, que era um cara bem fajuto que estava no meu passaporte. Eu fui tirar dúvida com ele e aí ele fez uma série de perguntas que poderiam ter sido evitadas, vamos dizer assim, né? Mas caso eu faça para você, qual foi? Queria saber quanto é que eu vou receber, quanto eu tinha de dinheiro em mãos, porque era meio que obrigatório, e fez algumas outras perguntas não tão relevantes para trazer aqui agora, mas em geral os mais relevantes foi isso. Como vai ser minha bolsa e quanto eu tinha naquele momento. Uma outra coisa que, coisas burocráticas aqui, eu consegui resolver algumas em inglês, mas em geral o pessoal não fala outra língua, fala o italiano, no máximo um pouco de inglês, mas em geral não se fala inglês aqui. E aí, com isso, alguns serviços burocráticos, como por exemplo pedir o código fiscal, que é uma das primeiras coisas que a gente precisa. Foi um pouco difícil, mas consegui. Mas já inclusive adianto que depois que você chega na Itália, eu descobri que eu poderia ter pedido um código fiscal que se chama Codice Fiscale, que serve para muitas burocracias, inclusive alugar um local. É importante, é necessário, é requisito ter. Então você pode solicitar na embaixada esse código fiscal ou pode dar entrada aqui na Itália. O problema é que aparentemente o pessoal não gosta de trabalhar, então te joga para outra. Não é aqui que resolve, é ali que resolve. Não, aí quando você chega no outro canto, não é aqui, é no outro canto. Não é aqui, é no outro canto. Enfim, você roda para resolver um problema, né? O código fiscal eu consegui na agência della Entrate. Mas antes que eu conseguisse, eu fui na agência della Entrate, eles mandaram eu ir para outro canto, eu fui para outro canto. E aí nesse outro canto mandaram eu ir no outro canto, enfim. Mas como foi? Na agência della Entrate eu precisei antes fazer uma prenotazione, né? Uma pré-marcação, pré-agendamento online. E no dia que eu cheguei lá, eu disse que eu queria o código fiscal. E aí apresentei em geral alguns documentos. No início, eu acho que a policial estava meio que não querendo que eu ficasse lá, que não vai, o código fiscal não é aqui e tal. Mas aos poucos a gente fui explicando a ele, e aí ele entendeu que era para eu estar ali mesmo. Por quê? Porque minha bolsa não era fornecida por ninguém na Itália, minha bolsa de estudo, né, no caso. Tinha já o comprovante da carta do meu professor me convidando para ir para o instituto lá de pesquisa, e levei obviamente meu passaporte e outras informações e outros documentos. Quando ele viu que eu já ia receber bolsa da CAPES no Brasil e que eu estava
estava de forma indireta associado a um instituto de pesquisa, aí ele fez, não, calma, então é aqui mesmo que você vai fazer o Código Fiscal. E aí foi aí que deu o segmento para eu poder fazer o Código Fiscal, certo? Depois de obtido o Código Fiscal, você pode abrir conta em banco na Itália, né? Tem outros bancos que não precisam dessa burocracia, mas para abrir um banco italiano, uma conta em banco italiano, aparentemente você precisa do Código Fiscal. Tem também para alugar casa, você precisa, né, do Código Fiscal e eu aluguei uma casa. Na faixa, hoje, tá uma faixa de uns 500 euros. O apartamento que eu tô é um apartamento bom, é grande, tudo já equipado, né? Foi uma faixa de 500 euros, certo? Fora ainda que precisa pagar condomínio, que inclui água, ter luz, gás, certo? Mas fica aí de informação. Com isso, eu então fui numa agência dos Correios, que é a Posta Italiana. Tem várias aqui ao redor da cidade. Fui na Posta Italiana, peguei um kit chamado Kit Giallo. É uma pasta amarela com vários documentos dentro que você precisa preencher. É simples, tem alguns tutoriais que eu vou colocar o link. É simples de preencher, para o nosso caso que somos estudantes. Relativamente simples de preencher. Coloca todos os documentos, a cópia dos documentos na verdade, e manda lá. No total deu em 100 e tantos euros, porque foi 70, que é o período de permesso, que você paga um valor, e nesse caso foi 70 euros. Teve o 30 para mandar, teve 16, que é um adesivo que você pega em tabacaria. Tem tabacaria em toda a cidade. Daí você vai numa tabacaria dessa aí, e pede o adesivo, que eu esqueci o nome agora, mas é um adesivo que custou 16 euros, certo? E aí são 100 e tantos euros aí, e mandei. E aí, na Posta Italiana, nos Correios, eles checaram tudo, as informações, checaram os documentos originais. Eu não tinha lacrado nem tinha assinado. Eu assinei lá na hora, datei na hora e lacrei com os dados na frente do funcionário dos Correios. E mandou, e ali mesmo eu recebi um papel com um agendamento de entrevista na imigração. Na imigração foi super simples. Eu acho que talvez seja complicado para quem é imigrante, que veio refugiado, algo nesse sentido, mas para a gente que é estudante, super simples. Pedi algumas informações, confirmaram o meu endereço, que eu já tenho alugado aqui um apartamento, e aí pedi o endereço, forneci, disse que o meu endereço agora está atualizado, que eu tinha preenchido todo o documento, todo o kit de permesso de sojourno, né, que é do Kit Giallo, que é um dos documentos que está lá. Eu preenchi como um endereço da universidade, e aí a mulher da imigração, ela fez, qual é o seu endereço? É esse da universidade ou é esse aqui? Afinal, é esse que o da universidade foi o meu professor que mandou colocar. Era temporariamente, ela foi e atualizou lá. E aí eu coloquei esse novo endereço e deu tudo certo. E depois pegaram minhas digitais e me deram um papelzinho, que é um papelzinho que é supostamente para ficar andando para cima e para baixo com ele, só para não ter que ficar usando o meu passaporte, e que é um papelzinho que serve para dizer que eu sou residente de leite, e outras burocracias talvez, mas até agora eu praticamente não usei ele, certo? E por fim, veja, assim que eu cheguei, eu vim de Brindisi, e de Brindisi eu peguei um ônibus, que saiu 8 euros, era melhor do que pegar um táxi, que era 20, mas aí tem as questões das malas, né? Dependendo de onde você for, talvez seja melhor um táxi. Mas o táxi é mais ou menos uns 20 euros. A língua, não falam inglês aqui, basicamente só italiano. Tem que dar entrada, tem que conseguir o códice fiscale, o código fiscal, que é tipo o CPF no Brasil. Vá na agência da entrada para conseguir esse código fiscal, mas eles vão ficar te mandando para cima, para baixo, você bate o pé.
É ali que você tem que fazer o código fiscal, a não ser que você venha já do Brasil com esse código fiscal. Caso não, tem que fazer esse código fiscal. Pega o kit Jalo, kit amarelo, vai ter todos os documentos do Permesso. Você preenche lá, vou botar um link aqui, na qual eu utilizei. É simples, é tranquilo de preencher, não tem muitas complicações. Paga, pode aí gastar um dinheirinho bacana, uns 100 euros ou um pouco mais de 100 euros. E você faz lá a entrevista na imigração e tá tudo certo. Se você não veio pela Itália, como eu disse no início, precisa confirmar essa informação, vá atrás de saber se você precisa informar, dizendo aqui, ó, tô na Itália. Pelo que eu entendi, precisava, mas tem esse permesso de sojourno que você vai dar entrada que é justamente nesse sentido, né? Então, é algo que precisa ser confirmado, que vocês precisam ver, né? Caso tenha interesse. E por fim, para andar aqui na cidade, tem ônibus. Eu cheguei em agosto. Agosto não é um mês muito bom para se chegar porque é feriado. É um mês de férias deles, é o verão. Muito quente, difícil de conseguir apartamentos porque está todos alugados por Airbnb. E também é um ritmo diferente, né, do dia a dia, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ônibus para a universidade que eu queria visitar não estava passando. Eu cheguei lá de tipo 1h da tarde, esperei até umas 3 horas e o ônibus não passou. Mas no dia a dia normal, o ônibus vai para lá, entendeu? Para a universidade. No caso, eu fui para um instituto que é no Ecotécnico, que é mais afastado da cidade, mas tem outros campos da universidade dentro da cidade que você consegue ir a pé, tranquilo. Mas para se locomover na cidade é o quê? Basicamente, ônibus, a pé ou bicicleta, que bicicleta você consegue comprar relativamente barato e vai para toda a cidade, porque a cidade dela é plana, né? Então dá para se locomover bem. Então foram esses os próximos passos depois que eu consegui o visto e agora que eu estou na Itália. Foi resolver algumas burocracias, que são essas. Beleza?